Integrantes do governo federal visitaram nesta quinta-feira a Galeria dos Presidentes, que fica no Palácio do Planalto, após a restauração das obras. Revoltados com a presença dos retratos de Jair Bolsonaro e Michel Temer, os aliados do Planalto sugeriram implementar QR Codes com a história de cada um deles, resumindo o MDBista, ou seja, Michel Temer, a golpista, e o liberal, Jair Bolsonaro, a mentiroso. Segundo o chefe do executivo, Dilma precisaria ser lembrada pelo impeachment que sofreu, Temer por não ter sido eleito e Bolsonaro por ter conseguido a vitória à presidência por supostas mentiras. O Planalto não confirmou a sugestão de QR Code, se ela será implementada ou não. Mas aliados do presidente afirmam que essa medida já está sendo providenciada. Delegado Palumbo, governistas querendo implementar um esquema diferente na galeria presidencial. Então, ao lado da fotografia de cada presidente, teria um QR Code. Daí a pessoa iria com o celular, abriria a informação e teria uma mini biografia de cada um. Só que uma mini biografia redigida pela situação, ou seja, pela turma do momento. Ou seja, uma versão do fato, né? Parece piada, né? É uma piada de mau gosto. Será que o Brasil não tem problemas maiores para ser discutido? Estão preocupados com a galeria dos ex-presidentes, querendo colocar a conotação de acordo com o viés político e ideológico. É surreal o que acontece nesse país. Eu acho que não cabe esse tipo de coisa. Ainda mais um governo que fala que temos que pregar o amor. E aí, ele mesmo prega o ódio. Porque como que vai se sentir os eleitores de Michel Temer? Como vai se sentir os eleitores e apoiadores de Jair Bolsonaro? Qual a finalidade de uma polêmica como essa? Nenhuma. O que isso vai trazer de bom para o país? Absolutamente nada, a não ser mais ódio. O que o Brasil ganha com isso? Nada. Ou seja, essa polarização só aumenta, não vai acrescentar nada de bom para o povo brasileiro e essa briga que a gente quer que termine, não vai terminar nunca. Politização da galeria presidencial, Nelson Kobayashi. Muitos sugeriram que nessa mini biografia, no texto de Michel Temer, fizessem menção ao suposto golpe para retirar Dilma Rousseff e também nesse texto referente a Jair Bolsonaro deveria constar a informação de que ele seria um mentiroso. De fato, é uma materialização, Caniato, daquela história que a gente ouve sempre de reescrever até o passado. Nesse caso. E em um outro ponto, isso merece críticas porque a gente viu esse governo, por muitas vezes, pretendendo pacificar o país, se colocando como propagador da paz. E como fazer isso? Uma medida polarizante como essa e até questionável do ponto de vista da legalidade até e da constitucionalidade também, porque o Michel Temer chegou à presidência depois de um processo de impeachment que foi avalizado, endossado pelo Supremo Tribunal Federal, à época presidido pelo atual ministro da Justiça. Será que o presidente Lula escolheu alguém que endossa golpe para comandar a justiça no país? Não é verdade. Não é verdade porque o processo de impeachment foi todo amparado pelo que diz a Constituição Federal. Foi votado. Os parlamentares admitiram, os deputados federais admitiram por maioria absoluta o processo de impeachment e os senadores votaram para impeachment a ex-presidente Dilma em uma sessão presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Poder Legislativo e Poder Executivo, e com fundamentos, né? A pedalada fiscal, naquele momento, se as pessoas se lembram, nós estávamos diante de escândalos de corrupção que depois geraram algumas condenações, enfim. A gente tem que ter muito cuidado com essa história de reescrever o passado de acordo com a vontade de uma só pessoa, por mais importante que ela seja. Eu acho que dá até para colocar sim um QR Code ali, de acordo com a sugestão dada pelo presidente. Mas tem que colocar um outro QR Code embaixo com as notas da comunidade. Boa essa, hein, Koba? Muito boa. O revisionismo histórico, né, Nelson Kobayashi? Quantas ruas, avenidas e pontes estão mudando de nome por conta desse processo que a gente tem acompanhado, né? A revisão de alguns fatos históricos do país. Agora você, doutor Durso, essa situação que chamou a atenção, inclusive colegas nossos jornalistas que acompanharam esse momento, esse passeio da equipe da Presidência da República, indicaram que os assessores do presidente também questionaram a legalidade da foto de Michel Temer, dizendo que Michel Temer não teria sido eleito.
Então, alguns entendiam que a foto de Michel Temer nem deveria constar na galeria presidencial. Daí eu me pergunto, será que de Itamar Franco também não? E aí tem uma outra informação, que alguns assessores do atual presidente defendiam que houvesse 3 fotografias de Lula, por conta de ser 3 mandatos, né? Para cada fotografia representar um mandato presidencial. Enfim, alguns bastidores dessa situação, mas tudo acaba desembocando nessa discussão sobre a politização da galeria presidencial, né, doutor? É triste. Passado é passado e precisa ser registrado como bem histórico. E você registra isso com uma galeria de presidentes isenta, imparcial. Todo o governo tem acertos e erros, e normalmente, pela tradição, o que é algo plausível, até você destaca qual foram os maiores acertos daquela gestão. Se for colocar um QR Code para definir em alguns parágrafos como que se deu a gestão daquele ex-presidente ou daquela figura, que se tenham os pequenos acertos, alguns pequenos acertos, né, que se destaquem os mais importantes e ponto final. Porque você não tem que fazer juízo de valor dos erros, até porque isso seria ridículo, porque amanhã Lula perde a eleição, sai da cadeira, vem a oposição e reescreveria o QR Code do Lula e de seus apoiadores e assim por diante. Ficaria uma rede social nos QR Codes e aí eu só aceitaria no modelo do Koba. Genial que se tivesse as notas das comunidades. Sabe por quê? Porque mesmo com nota da comunidade, ali a história não estaria de maneira certa escrita, porque seria polarizar também, que são as redes sociais. Cada um gostaria de emplacar a sua versão, mas a história não tem versão. História é história. Então o ideal é, se for esse projeto implementado, colocar um QR Code ali com os gestos e as atuações de pontos positivos daquela gestão que marcaram a história do país, e os pontos negativos todo mundo lembra, porque todo mundo viveu ou ouviu dizer dos passados que também nós tivemos erros e acertos. Agora, delegado Palumbo, várias pessoas se manifestaram aqui dizendo que deve ter um texto, sim, fazendo um resumo das informações básicas daquele presidente, né, daquele mandato, né? Dirigiu o país de tanto a tanto, com tantos anos, né? Enfim, talvez destacando alguma coisa, criou isso, ou foi o presidente que implementou determinada reforma e por aí vai, sem fazer juízo de valor, né? Sem utilizar adjetivos. Eu acho que esse seria um bom início para deixar de lado a politização da galeria presidencial. Pelo menos essas são as mensagens que a gente recebeu por aqui. Concorda? Assina embaixo, delegado? Assina embaixo, perfeito. Sem polarização, sem termos pejorativos, sem colocar mentiroso, golpista, nada disso. Porque as pessoas têm, os políticos, né, os presidentes tiveram e têm apoiadores até hoje. Então, por que ofender parte dessas pessoas que moram no Brasil, que gostam do Bolsonaro, que gostam do Michel Temer, futuramente dos que gostam do Lula? Por que isso? Qual o motivo disso? Como bem disse o Durso, amanhã vem um governo de direita e resolve colocar adjetivos pejorativos no presidente atual? Não, isso não é aceitável. Isso não é bom para a democracia, isso não vai ajudar o Brasil em absolutamente nada. Só vai criar mais ódio. Então, o governo que fala em amor deveria se preocupar em pacificar e não ficar criando mais ódio. Eu fico imaginando o que esses assessores, o que esses políticos têm na cabeça. Será que não tem mais nada de importante para se resolver aqui no Brasil? Não, vamos colocar um apelido neste presidente, vamos falar que esse não foi eleito. Olha, o vice faz parte da chapa. Então, a pessoa que vota no presidente automaticamente está votando no seu vice. Está lá. Então, isso não é verdade também. Deveria fazer um histórico bem imparcial e sem ofensa a nenhum deles, seja de direita ou de esquerda. Agora, Koba, eu acho que você tocou num ponto muito importante para a gente debater e refletir, quando você traz e destaca e sublinha as promessas de um grupo que anunciava que chegaria ao poder com o objetivo de pacificar o país, que a partir do momento em que aquela figura sentasse na cadeira presidencial, as coisas mudariam no sentido de alcançar a paz, talvez uma gestão que fomentasse o amor, enfim, eu posso elencar uma série de frases que foram utilizadas. Só que na prática a gente não tem visto exatamente isso, né? Assim, é uma gestão, pelo menos algumas figuras
que olham muito no retrovisor, né? Sempre trazendo fatos recentes da nossa história, mas sempre tentando martelar e fazer uma comparação com a gestão anterior. Isso desgasta e torna essa politização muito mais preocupante do que a gente tem visto nos últimos tempos? Desgasta, não é bom, só faz mal esse tipo de conduta, de querer olhar para trás, viver com ressentimento. Até porque, se a gente olhar para esse 2025, o MDB, que era o partido do Michel Temer, está na base do governo, tem ministério. Como é que, então, tem golpista dentro dos ministérios? Dos parlamentares que estavam no Congresso em 2016, muitos permanecem, tanto na Câmara quanto no Senado. E muitos até votando com o governo, participando da base governista, né, que se ampliou muito aí com o centrão fisiológico que a gente tem. E aí, o governo, então, governa junto com golpistas? Não faz bem, isso atrapalha essas relações que o governo precisa ter. E principalmente esse governo que está tão fraco de articulação política, principalmente nesse momento que o presidente Lula o tempo todo tem que chamar para churrasco na casa dele, para ele mesmo diretamente conversar com o presidente da Câmara, do Senado. Esses dias agora conversou até com os possíveis novos presidentes da Câmara e do Senado, justamente por falta de articulação. E como é que vai se fazer uma boa articulação se o tempo todo o presidente fica espizinhando estes partidos todos que participaram do legítimo constitucional processo de impeachment em 2016 da ex-presidente Dilma Rousseff, que já está com a vida resolvida. Se na cabeça do presidente ela foi injustiçada, já superou todo o injustiçamento, porque ela está num cargo de altíssimo valor, muito bem remunerado, reconhecimento internacional, está presidindo o Banco dos BRICS, mesmo sem ser alguém da área, né, da área em específico dos bancos, da economia, enfim, ela já estaria, de alguma maneira, reparada se, na cabeça do presidente, ela, de fato, foi injustiçada. Ou seja, o negócio é olhar para frente. É para frente que a vida anda e é assim que deveria pensar também o presidente da República. Ele tem muito mais, mas muito mais com que se preocupar do que com o quadro que está lá na galeria dos presidentes da República. Algumas pessoas utilizando a palavra revanchismo, né, doutor Durso? E também uma telespectadora escreveu que Marta Suplicy, que hoje filiada ao PT, né, saiu e voltou, declarou voto favorável ao impedimento de Dilma Rousseff. Ou seja, o atual grupo que comanda o país também precisa fazer um meia-culpa em relação às posturas de pessoas que hoje estão no mesmo grupo, né, aliados ao governo federal. Agora, doutor Durso, só para fechar esse capítulo, essa discussão, quais são os pontos cruciais e fundamentais para que essa atual administração caminhe no sentido de pacificar o país, melhorar a relação com grupos adversários? Um grupo adversário não é inimigo, né? Exato. Parar de procurar inimigos ou conquistá-los gratuitamente. Essa história da galeria do presidente é uma bobagem, que não deveria ser pauta, não deveria ser tema, não deveria ser preocupação, deveria ser algo administrativo, rapidamente resolvido, de boa fé, para que se tenha o patrimônio histórico ali preservado, para que se seja até um ambiente turístico amanhã, que a gente consiga até ganhar dinheiro em cima de alguma visita, etc. E não ficar pensando como eu vou prejudicar o meu opositor, que amanhã pode ser eleito. O problema no Brasil, Caniato, é que a gente sempre está pensando nas próximas eleições. Não é o caso do nosso amigo aqui, o Palumbi, eu falo com sinceridade, e não é porque ele é conhecido e amigo, mas porque o político eleito está pensando sempre em 4 anos. Em vez de pensar que ele pode entregar um Brasil melhor, que ele pode fazer políticas para o próximo entregar um Brasil melhor, ele precisa sempre pensar como se reeleger, como colocar alguém que ele consiga controlar ou ter influência, porque se a oposição entra, terceiros entram, isso incomoda profundamente e aí a própria política polariza o sistema. E essas medidas geram a polarização que, no fundo, como bem lembra, nem existe direito no Congresso e para a governabilidade nem deve existir, porque a polarização é péssima para todo mundo. E aí nós temos essa história que o governo precisa sempre procurar um inimigo comum, até parece que para manter a sua popularidade, porque muitas vezes me parece que uma determinada figura e outra só vivem diante da polarização e das brigas nas redes sociais. Se você elimina o inimigo comum, ela se apaga. E
e aí parece que precisa criar mais polêmicas para voltar, ao invés de aparecer com boas iniciativas, com projetos para o Brasil e com boas entregas para a própria sociedade.